Sem novidades, a análise de vetos impôs derrota a Lula no Congresso e se tornou palco das comemorações de bolsonaristas. Mas o posicionamento de alguns aliados do presidente chamam atenção. Para a surpresa do governo, parlamentares como Fabiano Contarato e Maria do Rosário, ambos do PT, votaram pela derrubada do veto sobre as saidinhas dos presos. Entenda neste vídeo como o governo já previa o desgaste diante do fisiologismo do Congresso. Veja também as novas descobertas das operações da Polícia Federal nos casos da ABIN paralela e do atentado a Marielle Franco. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ajudar a Mídia Ninja a bater 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos à notícia. Após uma derrota na votação dos vetos presidenciais no Congresso, o líder governista Randolph Rodrigues minimizou o resultado, enfatizando que 6 vetos foram mantidos, incluindo aqueles referentes à lei orçamentária e à LDO. Os vetos derrubados, que incluíam a proibição de saída temporária de presos e a não punição por disseminar fake news, eram esperados pelo governo e considerados derrotas previsíveis, ligadas a questões de costumes. Randolph destacou que o governo não recorrerá ao STF e que novos projetos serão apresentados, especialmente sobre fake news. O senador apontou que a manutenção do veto à saída temporária de presos também impede a liberação de bolsonaristas presos por ataques em 8 de janeiro de 2023, observando que isso representa um consolo e uma ironia para aqueles que celebraram a derrubada do veto. Considerado inconstitucional por aliados de Lula, sobretudo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a lei que prevê o fim das saidinhas será sancionada após o Congresso derrubar o veto presidencial e o governo avalia recorrer da votação no STF. Embora uma judicialização possa gerar conflitos com o Congresso, especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, Lula e sua equipe calcula que uma ação pode ter apoio da maioria dos ministros do Supremo. O governo espera que a sociedade civil ou a DPU, que já apontou a inconstitucionalidade da lei, também recorram judicialmente. Nos desdobramentos da votação, a relação entre Lula, Arthur Lira e o Congresso foi colocado à prova. 3 dos possíveis sucessores de Lira para a presidência da Câmara votaram contra os vetos do presidente, cuja posterior derrota com o resultado final em nada surpreende, visto que se trata de um Congresso fisiologista afeito a pautas retrógradas e mergulhado nos interesses conservadores e radicais. Mais vocal em defesa do governo, Randolph Rodrigues agradeceu ainda nesta quarta-feira a manutenção de alguns dos vetos. Apreciamos e reitero, o governo Saúde agradece ao Congresso Nacional a manutenção dos vetos relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias e os outros vetos que o governo tinha posição de ser mantido eram posições conhecidas de um Congresso Nacional que tem uma amplíssima base conservadora. A PF encontrou evidências de que delegados e policiais federais, sob comando de Alexandre Ramagem, na chamada ABIN paralela, abasteceram o Gabinete do Ódio do ex-presidente Bolsonaro e o blogueiro Alan dos Santos com informações da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a apuração do site ICL, essas ações, muitas vezes ilegais, visavam alimentar ataques contra opositores do ex-presidente nas redes sociais. Documentos e mensagens foram coletados em operações de busca e apreensão desde outubro passado. Além das apreensões com ramagem, agentes da PF também analisam computadores e celulares de Carlos Bolsonaro e Tércio Arnal Thomas, ambos ligados ao esquema na ABIN. Um desses delegados, Marcelo Bormevet, apontado como homem de confiança de ramagem, está afastado da PF por decisão judicial. A Polícia Federal recuperou diálogos de apenas 5 dias do celular de Domingos Brazão, deputado federal preso por mandar matar Marielle Franco. A informação foi divulgada pela jornalista Andréa Sadi. As mensagens, entre 19 e 24 de março, foram obtidas após a PF assumir as investigações 5 anos após o assassinato. A dificuldade em obter provas é atribuída ao tempo decorrido e à possível eliminação intencional de evidências.
Apesar das poucas mensagens, foi identificada cumplicidade entre Brazão e seu assessor, Robson Calixto, evidenciada por frequentes interações. Também foram encontrados textos jornalísticos sobre o caso enviados por Brazão antes de sua prisão, sugerindo uma possível tentativa de influenciar as investigações. O presidente Lula retirou de maneira definitiva o embaixador brasileiro Frederico Mayer de Israel e o nomeou como representante do Brasil na Conferência de Desarmamento da ONU, que fica em Genebra. O governo não indicou substituto para a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Este movimento, após meses de tensões devido a declarações de Lula sobre a Segunda Guerra e Gaza, não rompe completamente as relações diplomáticas com Israel, mas marca o gesto mais forte do Brasil contra o governo de Netanyahu. Mayer havia retornado brevemente a Israel após ser chamado de volta a Brasília, mas não informou oficialmente seu retorno ao governo israelense. Agora, fique com um trecho do discurso de despedida do ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, no TSE. O magistrado deixa a presidência da Corte Eleitoral após 2 anos no cargo e dá lugar para Carmen Lúcia assumir o comando do tribunal, no próximo dia 3 de junho. Agradecer e dizer da importância de continuarmos, não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, continuarmos a defender que o eleitor, que a eleitora, que ambos possam votar com liberdade, com consciência e liberdade. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo e sempre repito, o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Não é possível que continuemos, e esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais, seja com as decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja agora recentemente com a aprovação de relatoria da ministra Carmen Lúcia das novas resoluções para as eleições de 2024. Responsabilização, a liberdade que a Constituição garante a todos, a liberdade numa sociedade democrática, a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem e todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que num mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tem a regulamentação seja o sistema das redes virtuais, das redes sociais, o mundo virtual. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. E que a Justiça Eleitoral, seja a ministra Carmen, ministro André, ministro Floriano, doutor Paulo, que seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação.